Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para mais um momento de glória. Aqui na região que eu moro tá bem frio, não sei se é onde você mora tá me acompanhando também, mas o importante é que independente do tempo lá fora, nós estejamos aquecidos pelo Espírito Santo. No sábado, que eu faço aula de teologia aos sábados, meu professor falou uma coisa que eu achei muito interessante. Quando a gente deita na cama e a cama tá gelada, a gente coloca um cobertor em cima. E à medida que vai passando o tempo, nós nos sentimos aquecidos. Mas o segredo não está no cobertor, o segredo está em nós. Então, o calor que nós temos, o cobertor, ele protege e aquele calor não sai. Então, nós temos a sensação que estamos aquecendo, mas na verdade o calor já estava em nós. Da mesma forma, quando a gente está na igreja, que o culto é ruim, que a pregação é ruim, que o louvor é ruim, o problema não está na pessoa, não está no cobertor. O problema está em nós, que não temos o calor. E eu achei isso tão interessante. Então, independente do frio que está aqui na região que eu moro, tá lá fora, eu estou bem aquecida, eu sou muito friorenta, mas independente do frio lá de fora, eu estou com o calor do Espírito Santo, com o calor da presença de Deus, e que a palavra do dia de hoje também possa aquecer o teu coração, porque a Vanessa, eu, não tenho nada para oferecer a você, mas o Deus a qual nós servimos, ele tem todas as coisas, e a palavra dele, como eu sempre digo, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A palavra de hoje está no livro de Efésios, Efésios 6, a partir do versículo 10, que é a famosa armadura de Deus. E eu quero contar para vocês rapidamente aqui como que a gente chegou no contexto dessa palavra. Há 2 dias eu estava conversando com uma amiga e ela conversando algumas coisas comigo e o Senhor é como se ele me levasse numa sala de médico. Eu até comentei isso com ela. E o Senhor falou assim, eu estava indo numa consulta com ela e o Senhor foi me dando uma receita. E aí eu fiquei muito, muito intrigada com essa visão, com essa revelação. Contei para ela. E por que eu estou compartilhando com vocês? Porque o tipo de receita que o Senhor me deu e deu para essa minha amiga é uma receita que todos nós temos que praticar. Então vamos começar com a leitura de hoje e aí a gente vai para o tema e eu vou aprofundar nessa receita com vocês hoje. Diz assim: quanto aos demais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de tendes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo e para isto vigiando com perseverança e súplica por todos os santos. Uma palavra muito conhecida de Efésios. E o que o Senhor falou comigo? Quando nós ficamos doentes, muito provavelmente nós temos 2 motivos. Nós temos baixa imunidade ou nós somos acometidos por um vírus. Vanessa, o que tem a ver isso com a vida espiritual? Eu vou falar por mim. Já há 29 anos eu tenho uma doença crônica, sou diabética, e a minha imunidade naturalmente é baixa por conta de eu ser diabética. E aí, normalmente, quando tem algum tipo de vírus, alguma coisa, é muito fácil que esse vírus entre em mim, que eu seja acometida por esse vírus.
Então eu sempre tenho que tomar vitamina, eu sempre tenho que estar atenta, né? Normalmente eu tenho muito frio, mas quando eu tô agasalhada, por quê? Porque eu tenho baixa imunidade. O que tem a ver com a vida espiritual? Muitos de nós temos baixa imunidade. E qualquer fofoca, qualquer coisa, qualquer seta vai nos acometer. E nós já vamos não querer ir para a igreja, não querer participar do grupo, não querer orar, não querer jejuar, não querer porque Deus não me ama, por isso, por aquilo. E nós temos que tomar as vitaminas para que sejamos fortalecidos. E aí, olha esse livro, olha o que Paulo escreve aos Efésios, uma receita. E foi isso que o Senhor me mostrou. O Senhor me mostrava entrando numa sala de médico com essa minha amiga. E foi exatamente isso que o Senhor falou, a receita de médico. Aí a gente vê um pouquinho antes, aqui no Salmo 91, no número 5 está escrito: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Por quê? Novamente a gente falando sobre seta. Irmãos, irmãs, o inimigo só vai saber se aquilo que ele lançou sobre a sua mente deu certo, se você falar ou se você agir. Porque ele não é onisciente, onipotente, onipresente, é apenas o nosso Deus. Mas ele vai lançando as setas, ele vai usando pessoas, ele vai usando imagens. Os olhos ali é um portal para a nossa alma. O que você tem colocado diante dos teus olhos? O que você tem colocado diante dos teus ouvidos? Inclusive, eu tenho uma ministração que fala exatamente sobre isso. O que a gente tem deixado entrar nos nossos ouvidos? E aí, já entrou, você já foi contaminada. Ou você foi contaminada pelo vírus. Às vezes a gente está numa conversa na igreja, na família, no trabalho, na faculdade, na escola. E nós damos ouvidos. Já até falei sobre isso. E o vírus entra na nossa vida. E quando o vírus entra na nossa vida, que nos dá a falta de vontade, a falta disso, a falta daquilo, o que a gente tem que fazer? Tem que tomar vitamina. Nós temos que melhorar e aumentar a nossa imunidade. Porque quando o vírus entra, tem gente que morre de gripe porque tem baixa imunidade. E aí, talvez o vírus, que na sua cabeça é simples, pode te levar à morte espiritual. Então você tem que aumentar a sua imunidade. Você tem que tomar vitamina. Vanessa, como eu faço isso? O Senhor falou assim para Josué: Josué primeiro, medita no livro da lei de dia e de noite. E aí a gente vai para a receita. A receita que Paulo escreveu aos Efésios. Está escrito, aqui no versículo 18: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, e vigiando com toda a perseverança. Meu irmão, a minha irmã, na receita que Paulo escreveu aos Efésios, é para orar em todo o tempo, mas é para ser vigilante e perseverante. Não é para ir no culto fazer visita. A gente não faz visita na igreja, meu irmão. A gente cultua ao Senhor, a gente presta um serviço a Deus. Não é para buscar a palavra quando você está precisando, não. Tem crente que só vai buscar a palavra, e eu não estou falando de denominação, tá? Que só vai na igreja porque tá com problema, porque tem que Deus falar contigo. E você fala com Deus que ora. Deus tem que falar contigo. E você fala com Deus que ora. Sabe como é que você fala com o Senhor? Orando em todo o tempo. Olha o que mais que o apóstolo Paulo fala aqui nessa receita. Revestidos da armadura de Deus. Revestivos da presença de Deus, revestivos da palavra de Deus, revestivos do Espírito Santo. Para quê? Para quando vier as setas e os dardos, aqui no versículo 16, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Sabe como? Capacete da salvação, espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, isso aqui é uma receita que o doutor Jesus, através do apóstolo Paulo, deixou para nós. E para mim foi uma revelação tão clara, meu irmão, que eu espero que seja para você também. A mesma revelação que eu tive há 2 dias, que você possa ter também, dessa receita. Que eu preciso melhorar minha imunidade, que eu preciso tomar conta dos vírus, e eu preciso tomar vitamina espiritual. Está escrito: portanto, tomai. Olha o que está escrito, tomai. Por que é tomar? Olha, presta atenção. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia
mal, dia da seta. E depois de você ter vencido, permanecer inabalável. Ainda que tenha vindo vírus, ainda que venha setas, ainda que a sua imunidade seja baixa, você vai ter vitamina espiritual. As suas células, as irmãs, os irmãos que estão me assistindo, as células combatem os vírus. Sabe como é que vai ser combatido o vírus do mal? A palavra de Deus. É isso, é a fé. É o firme fundamento daquilo que você não viu ainda, que não aconteceu, mas que você acredita que vai acontecer. Irmãos, minhas irmãs, meus irmãos, nós temos deixado Jesus por nada, não é nem por pouco, é por nada. Ah, eu não vou mais pra igreja. Ah, eu tô desanimada. Irmãs, eu não oro porque eu tô animada, eu oro porque eu preciso. Eu não vou pra igreja porque eu tô com vontade. Eu vou pra igreja porque eu preciso. Tá entendendo a diferença? Ah, eu tô sem vontade hoje. Você não precisa de ter vontade, amada. Você tem que levantar, tomar vergonha e ir. É isso. Ai, não tô com vontade de orar. Eu também não tô, mas eu preciso orar. Ai de mim se não for o Senhor. Ai de mim se não for o Senhor. Gente, já estourou o tempo. Preciso dar um jeito de aumentar mais o tempo. Mas aí também a ideia é que seja uma palavra, um sacode, né? Rápido. Mas o que eu quero falar para você hoje? Cuidado com a tua imunidade espiritual. Cuidado com os vírus. Porque você pode morrer de gripe. E quando eu falo de gripe, é que as pessoas deixam Jesus por coisas totalmente passageiras, efêmeras, todas coisas que não. Trocando Jesus por nada. Desanimando por nada. Seja fortalecido. E você que ouviu essa palavra, medite aí em Efésios, em todo o livro, mas a partir do capítulo 6, versículo 10, que é a armadura de Deus. Você que me ouviu, você que está me acompanhando, obrigada por estar comigo nesse momento tão importante da minha vida, que é o momento de glória, que é esse momento que o Senhor preparou. E eu quero que você faça uma oração comigo. Se você está se reconciliando com o Senhor, se você está aceitando Jesus como teu Salvador no dia de hoje, diz assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, para que eu possa herdar a vida eterna, para que eu possa morar no céu. Nesse momento, Pai, um dia eu já estive na tua casa. Senhor, me aceita de volta. Que eu venha me reconciliar contigo. Me perdoa pelas minhas falhas, pelos meus pecados, assim como o filho pródigo, Senhor, que volta a casa. Pai, faça a tua vontade na minha vida e que eu possa viver os teus sonhos e os teus projetos. Em nome de Jesus. Amém. Você que fez essa oração comigo, seja abençoado. Fique firme. Tome vitamina. Cuidado com os vírus. Que a tua imunidade seja fortificada em Cristo. E que você permaneça inabalável. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. E o tema de hoje foi Receita do Doutor Jesus. Deus te abençoe. Tchau, tchau.